Você já ouviu alguém dizer, eu não gosto de bolo inglês? Aqui em Moçambique, essa frase é muito comum, mas será mesmo que o problema está no bolo inglês? Hoje, vamos descobrir a verdadeira história por detrás dessa massa tão tradicional e especial. Entender por que muitos moçambicanos não gostam, inclusive eu, quando criança, não gostava. E no fim, eu darei dicas de como tornar essa massa especial e deliciosa. Fica comigo aqui no vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Olá pessoal, eu sou Neila Faifi, confeiteira profissional. Se você gosta de aprender sobre histórias da culinária, dicas de cozinha e tudo sobre a confeitaria, já deixe seu like, inscreva-se no canal. Hoje aqui eu vou te ensinar o amor pela arte na cozinha. Eu sei que você aí em casa já está curioso de saber por que os moçambicanos não gostam da massa inglesa. Mas antes, para entender melhor, nós precisamos estudar a história, a origem da massa inglesa até aos dias de hoje. Então vamos primeiro falar da sua origem. O bolo inglês tradicional tem origem na Inglaterra do século XVIII, mas a sua história vem muito antes na Roma Antiga. Com o tempo, a tradição passou pela Europa e na Idade Média os ingleses já preparavam a massa com frutas cristalizadas, mel e especiarias. Durante o século XVIII, a Inglaterra começou a importar grandes quantidades de açúcar e frutas secas das colônias. Isso fez com que bolos recheados de frutas cristalizadas, passas e nozes, se tornassem um típico bolo de fartura. O famoso Christmas cake, bolo de Natal, surgiu nessa época. Um bolo recheado de frutas secas, nozes e muitas vezes bebidas como rum, whisky e brandy. O outro tipo de bolo inglês é o pound cake, chamado assim pois na altura levava 1 libra de farinha de trigo, 1 libra de ovo, 1 libra de açúcar e 1 libra de manteiga. O bolo inglês espalhou-se pelo mundo por causa do Império Britânico. Na África e na Ásia, essa massa ganhou ingredientes locais como especiarias, frutas tropicais e coco. Em Brasil e Portugal, é comum ver a ebulição dessa receita acrescentado de frutas cristalizadas coloridas, passas e licores locais. Nos Estados Unidos, a tradição do fruit cake mantém até hoje o típico bolo de Natal, uso cultural da massa inglesa. Esse bolo na Inglaterra é muito associado a casamentos e Natal. O bolo de casamento da rainha Elizabeth II, por exemplo, foi feito um fruit cake tradicional. Em muitos lugares, essa massa simboliza celebração, fartura e prosperidade. A tradição do bolo guardado por um ano. Essa tradição não nasceu aqui em Moçambique, mas sim na Inglaterra vitoriana no século XIX. Nos casamentos ingleses, o bolo de casamento era um fruit cake tradicional. O açúcar, frutas secas e o álcool eram basicamente os ajudantes na massa inglesa que garantiam a durabilidade do bolo por no mínimo 1 ano ou mais anos. E a tradição funcionava da seguinte maneira. O casal guardava o bolo do topo, independentemente de quantas camadas tiver o bolo. E esse bolo era usado para celebrar o aniversário do primeiro ano de casamento. Às vezes, usava-se também para celebrar o batizado do seu primeiro filho. A ideia básica era simbolizar a prosperidade e continuidade da doçura do matrimônio. Até hoje, muitos casais ingleses e americanos mantêm essa tradição. Aqui em Moçambique, uns sim, outros nem por isso. Finalmente, vamos falar do desgosto dos moçambicanos de não gostar aí o bolo inglês. Eu, em particular, quando criança, não gostava dessa massa. Quando eu fosse a um casamento, eu retirava pasta americana, retirava massa e degustava o chocolate. Afinal de contas, chocolate não tem pecado. A massa inglesa exige e tem ingredientes de alta qualidade. Essa massa é feita com intenção. Um dos objetivos principais é garantir a durabilidade da massa. Independentemente de garantir a durabilidade da massa, todo bolo consumido deve ser um bolo agradável no paladar. O que aconteceu é que, antigamente, em muitos países africanos, um deles, o Moçambique, fez a adaptação da massa original, com a intenção de tornar a mesma mais acessível. Então, fez a substituição de alguns ingredientes caros para alguns ingredientes mais acessíveis. Durante a minha formação, eu fiz várias formações
aqui em Moçambique, tanto presenciais, e fiz várias formações no online e alguns cursos fora de Moçambique. E eu aprendi várias variações da massa inglesa. Mas uma receita em específico que aprendi aqui em Moçambique me lembrou a tal massa que os moçambicanos não gostam, inclusive eu, porque às vezes eu provava quando fosse a casamento, quando criança, adolescente, e não gostava do sabor, tirava. Então, numa dessas formações, eu aprendi a tal receita. Depois de ter aprendido várias outras receitas, finalmente entendi. E todos os ingredientes substituídos, o ingrediente que eu notei que veio trazer esse sabor intenso desagradável ao paladar foi a substituição dos vinhos. Como eu dizia, os ingredientes postos nessa massa devem ser de altíssima qualidade, agradável ao paladar, sabor e aroma. Afinal de contas, o bolo por si já é caro. Quem quer pagar algo caro e comer algo que não é agradável ao paladar? Vejamos, a substituição que eu notei na receita que eu aprendi foi a substituição do álcool. Na receita original, quando sair vinhos de alta qualidade, como whisky, brandy, rum, vinho de Porto, martini, etc. Vinhos que aqui em Moçambique, alguns, conhaque também, eu gosto muito de conhaque. Vinhos que aqui em Moçambique estão caros, partem por aí 800, 1000 e tal. O conhaque tem de 2 e tal, tem conhaque que está 7.000 e tal. Então, vejam só o nível e a qualidade desses vinhos e comparem com a substituição. Para quem é de Moçambique vai entender muito bem o que eu estou a dizer. Vejam aqui os lugares das baraquinhas, onde estão aqui jovens que vendem aquelas bebidinhas, mini chotes, né? Aquelas bebidinhas que tem ali mistura de Tentação, Number One, Chivochonga, Posse, aqui, e outros nomes que eu não estou a ver. Geralmente, não sei agora se subiu o preço, na altura estavam 50 meticais. São bebidas extremamente pesadas, com um odor pesado, um aroma pesado, um sabor tudo basicamente pesado. Só para vocês notarem, os jovens daqui de Moçambique que consomem bastante aquele tipo de álcool, geralmente eles têm uma pele meio cansada, olhos vermelhos, para quem é muito claro, uma pele meio amadurecida, não ficam com aquele brilho, com aquela pele bonita, para dizer que essas bebidas, quanto à saúde, são muito prejudiciais. Quanto ao sabor, o aroma, o cheiro, levando isso para fazer a massa inglesa, para meter na culinária, introduzir é um dos ingredientes que não bate. Em algum vídeo eu vou trazer aqui a importância de avaliar cada ingrediente que você vai adicionar na sua receita, seja para substituir ou acrescentar e melhorar a receita. Então, essa receita saiu do nível máximo para um nível extremamente baixo por conta disso, fazendo assim com que gerações e gerações não gostassem da massa inglesa aqui em Moçambique e alguns países da África. O resgate da massa original, seja a massa original ou a massa do original para o melhorado, super melhorado, hiper mega melhorado, maxi, pro max, não interessa, desde que seja do original para o melhor. Confeiteiras aqui em Moçambique, como eu e muitas confeiteiras, estamos sim a resgatar aquilo que é a massa inglesa original. Aquela massa inglesa que você degusta, diz uau. Muitas vezes eu já fiz teste aqui em Moçambique, eu fiz teste, levei fatias, fui atrás de pessoas que meteram na cabeça por causa do que eu falei anteriormente, que massa inglesa, até dizem assim, porque não conhecem esse nome de massa inglesa, dizem bolo de casamento não anima, assim mesmo, falamos assim, né? E eu era uma delas, mas quando eu faço testes de provar, as minhas alunas, graças a Deus, quando dou a massa original, melhorada, mais especial, dizem uau, afinal existe uma massa inglesa com este sabor, porque infelizmente aqui em Moçambique já estávamos contaminados, quando um ensina, o outro faz, outro refaz, todo o país já estava contaminado com aquela receita específica, e todo moçambicano que estiver a ver esse vídeo vai entender o que eu estou a dizer. A massa inglesa, quando bem preparado, com frutas cristalizadas, vinhos de altíssima qualidade, que tem ali um aroma excelente, um sabor suave, não aquele amargo, com especiarias, com passas, nozes, etc. Essa massa é uma massa úmida, saborosa, requintada, que encanta e surpreende. E agora, você já sabe que o bolo inglês não é só uma massa, é uma história, cultura e tradição. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, comente abaixo se você já provou o bolo inglês e qual foi a sua experiência. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esse vídeo com quem deseja aprender a origem, toda a história da massa inglesa. Aproveito para dizer para você que está em Moçambique, concretamente na província de Maputo e Matola,
Nós temos o Centro de Formação Cozinha Arte, que te ajuda a descobrir o seu amor, o amor pela arte na cozinha através de diversidade de cursos dessa área. Entre em contato através desse número e vem já fazer parte dessa magnífica família. Tchau e até o próximo vídeo.